E se uma única noite nos céus das Caraíbas fosse suficiente para alterar o equilíbrio de poder em todo o hemisfério ocidental? E se o aparecimento repentino de caças americanos F-35 e de um bombardeiro B-52 a poucos quilômetros da Venezuela não fosse um exercício, mas o início de um confronto que a região teme há anos? Essas perguntas dominaram as manchetes internacionais depois que uma série de movimentos chocantes foi detectada sobre Porto Rico, Aruba e a costa norte da Venezuela, provocando uma atmosfera de urgência que analistas de inteligência descrevem como a escalada mais grave desde o início da Operação Southern Spear. De acordo com relatórios atualizados das redes de defesa regionais e informações citadas por veículos de comunicação como a NTN-24, essas manobras ocorreram poucas horas após a decisão sem precedentes de Washington de classificar o Cartel dos Sóis venezuelano como uma organização terrorista estrangeira. A reação em cadeia começou no início desta semana, quando os sistemas de monitoramento do espaço aéreo venezuelano detectaram atividades incomuns. Várias aeronaves dos Estados Unidos, equipadas com mísseis de alta precisão, circularam persistentemente ao redor da Bacia do Caribe. O rastreamento do Flight Radar confirmou a presença de modernas aeronaves F-35 Lightning destacadas para a base aérea de Ceiba, em Porto Rico. Autoridades do Pentágono teriam ordenado que esses caças assumissem suas posições como parte de missões estratégicas intensificadas com o objetivo de desmantelar rotas de narcotráfico ligadas ao círculo íntimo de Nicolás Maduro. A chegada repentina desses jatos imediatamente levantou questões entre analistas de defesa. Tratava-se simplesmente de uma operação antidrogas ou um sinal claro de uma preparação militar mais profunda? A tensão aumentou ainda mais quando fontes da inteligência ucraniana revelaram um elemento surpreendente dentro do território venezuelano. De acordo com o tenente-general Kirilo Budanov, a Rússia destacou discretamente um comandante militar sênior, o coronel-general Oleg Makarevich, para supervisionar o treinamento em guerra com drones e operações de guerra eletrônica para as forças venezuelanas. Essa revelação, compartilhada em uma entrevista detalhada com o The War Zone, confirmou que uma força-tarefa rotativa russa, conhecida como o Equador, tem levado instrutores para a Venezuela por meio de voos de carga secretos operados pela frota IL-76. Notas de inteligência sugerem que mais de 120 militares russos já foram distribuídos por Caracas, Maracaibo, La Guaira e até mesmo ilhas remotas, criando uma rede capaz de apoiar respostas militares rápidas caso a crise se agrave. Especialistas regionais alertam que essa presença russa não é simbólica. O general da reserva venezuelana, Antônio Rivero, enfatizou que dezenas de aeronaves recém-chegadas à Venezuela transportavam até 60 especialistas treinados em guerra eletrônica, operações de inteligência e protocolos de evacuação projetados para autoridades venezuelanas e conselheiros russos. Tal preparação, argumentam os analistas, indica que Moscovo espera um período de confronto intensificado entre Caracas e Washington, com os Estados Unidos agora rotulando o Cartel dos Sóis como uma ameaça terrorista. O limiar para uma possível ação mudou drasticamente. Entretanto, surgiu uma intensa corrente diplomática subjacente. A partir de Miami, o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos afirmou que a OEA está pronta para apoiar uma transição na Venezuela se o povo assim o exigir, mas negou envolvimento em planos unilaterais ou pressão secreta. No entanto, a mensagem foi clara: a região está a preparar-se para cenários há muito considerados impensáveis. À medida que este cenário político se desenrolava, os céus sobre as Caraíbas enviaram o sinal mais dramático até agora. Um enorme bombardeiro B-52 da Força Aérea dos Estados Unidos, com o indicativo PEP-11, descolou da base aérea de Minot, em Dakota do Norte, antes de aparecer perto do território venezuelano.
Pelo menos 4 F-18 Super Hornets do grupo de ataque do porta-aviões USS Gerald R. Ford juntaram-se ao bombardeiro em formação, voando a apenas alguns quilômetros da costa venezuelana. As plataformas digitais explodiram em alarme quando milhares de pessoas acompanharam a aeronave online, observando que o bombardeiro havia desligado temporariamente o seu transponder de geolocalização antes de reaparecer perto de La Guajira. A aeronave manteve um curso baixo e constante a 23.800 pés, enquanto viajava paralelamente à costa venezuelana, enquanto os caças de escolta manobravam em altitudes ligeiramente mais elevadas. Durante quase uma hora, a formação manteve a sua rota voando a sul das ilhas holandesas e diretamente em frente ao Aeroporto Internacional de Caracas. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos restringiu as operações comerciais na zona, sinalizando que os militares consideravam a situação potencialmente perigosa. Cada movimento sugeria a preparação para algo maior, uma operação ainda em curso fora da vista do público. E quando a frota virou para norte, em direção às Antilhas, e desapareceu novamente do radar civil, uma única pergunta ecoou por toda a região. Se isso era apenas o começo, o que as próximas 24 horas revelariam? A próxima onda de atividade não veio dos céus, mas da intrincada teia de coordenação política e militar que agora se estreitava em torno da Venezuela. Poucas horas depois que o bombardeiro B-52 e seus 18 caças de escolta se retiraram em direção às Antilhas, novas informações de inteligência surgiram indicando que aeronaves de vigilância avançadas dos Estados Unidos haviam assumido posições em toda a região do Caribe. Entre elas estavam 2 plataformas de alerta antecipado, E-2D Advanced Hawkeye, cada uma equipada com poderosas cúpulas de radar giratórias capazes de rastrear centenas de contatos aéreos simultaneamente. A presença delas sinalizou uma mudança de manobras isoladas para uma rede de monitoramento totalmente integrada. Analistas de defesa citados por veículos de comunicação regionais observaram que tais recursos raramente são empregados, a menos que Washington antecipe cenários de resposta rápida ou busque domínio aéreo completo sobre uma zona de crise. Enquanto isso, em terra, os funcionários do Pentágono continuavam focados no ritmo operacional. Rotas de voo, padrões de combustível e despachos militares revelaram que o USS Gerald R. Ford estava se reposicionando ligeiramente para o norte, otimizando o acesso de suas aeronaves de ataque ao espaço aéreo venezuelano, mas permanecendo em águas internacionais. A ala aérea do porta-aviões, composta por caças de ataque, jatos de guerra eletrônica e aeronaves de apoio, teria sido colocada em alerta máximo. De acordo com fontes de defesa dos Estados Unidos citadas pela mídia, o perfil da missão não era mais considerado preventivo, mas alinhado com a nova designação de contra-terrorismo imposta ao Cartel dos Sóis. Essa mudança legal permite que Washington tenha como alvo não apenas as rotas de narcotráfico, mas também quaisquer instalações, indivíduos ou redes logísticas que auxiliem diretamente a organização. De Porto Rico, a tensão era palpável. O secretário de Segurança Pública da ilha confirmou numa entrevista que as agências federais agora tinham autoridade ampliada para realizar operações contra estruturas narcoterroristas ligadas à Venezuela. Ele afirmou que a rede está se fechando, uma observação que ressoou fortemente nas capitais regionais. O comentário sugeriu que Washington acredita que o Cartel dos Sóis funciona com proteção e coordenação em nível estadual, o que, se for verdade, confunde a linha entre investigação criminal e confronto interestadual. No entanto, a situação tornou-se ainda mais complexa quando surgiram relatos de trocas diplomáticas privadas em curso entre Washington, o governo venezuelano e atores regionais intermediários. Funcionários anônimos referidos por fontes diplomáticas dos Ilhas Anuarice afirmaram que estava em discussão uma possível chamada telefônica entre o presidente Donald Trump e Nicolás Maduro.
Embora nenhuma data tenha sido marcada, fontes internas enfatizaram que o objetivo dessa comunicação não seria uma negociação no sentido tradicional. Em vez disso, serviria como um aviso final, cumprir as exigências internacionais ou enfrentar as consequências de um isolamento ainda maior e uma possível ação militar. Um alto funcionário observou que, embora ninguém estivesse a planear atirar ou capturar Maduro, a possibilidade não poderia ser totalmente descartada se as tensões escalassem além do controle. Para agravar a tensão diplomática, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos manteve restrições rigorosas de voo em todo o espaço aéreo venezuelano e corredores circundantes. Este aviso levou as principais companhias aéreas com partida da Europa a cancelar ou redirecionar voos. As transportadoras com partida de Madrid, incluindo a Ibéria e a Air Europa, suspenderam as operações para Caracas por razões de segurança. Cancelamentos semelhantes ocorreram em outros aeroportos europeus, destacando a rapidez com que a aviação civil foi afetada pelo crescente reforço militar. O governo venezuelano reagiu de forma contundente, ameaçando revogar as licenças de operação das companhias aéreas internacionais que não retomassem os voos imediatamente. Maduro ordenou ao seu ministro dos Transportes que tomasse medidas retaliatórias, uma decisão que chocou os especialistas em aviação que alertaram que punir as transportadoras por obedecerem aos avisos de segurança internacionais poderia isolar ainda mais a Venezuela. Nos círculos militares, no entanto, a atenção voltou-se para os exercícios crescentes em Porto Rico. Dezenas de aeronaves dos Estados Unidos participaram num exercício massivo, envolvendo destacamento rápido, descolagens em pistas curtas, sequências precisas de ataque a baixa altitude e operações coordenadas de inserção de tropas. Caças F-35 simularam padrões de ataque, enquanto helicópteros, o H-60 Black Hawk, praticaram inserções de forças especiais em terrenos difíceis. Rotores inclináveis, V-22 Osprey executaram aterragens verticais semelhantes às operações de porta-aviões e aeronaves C-130. Hércules ensaiaram procedimentos de transporte de tropas de longo alcance. Fotografias divulgadas por correspondentes de defesa mostraram paraquedistas a embarcarem aeronaves em prazos apertados, praticando cenários que analistas interpretam como preparação para missões de alto risco em ambientes contestados. A mensagem inequívoca desses exercícios era que os Estados Unidos estavam a preparar-se para capacidades de intervenção rápida caso uma crise eclodisse ao longo da costa da Venezuela ou dentro de suas fronteiras. E com os conselheiros russos já entrincheirados em regiões-chave da Venezuela, a equação estratégica estava a mudar para um confronto envolvendo várias potências globais. À medida que o dia terminava e os exercícios chegavam ao fim, uma questão permanecia nas reuniões de inteligência e nos círculos diplomáticos. A próxima fase se desenrolaria em silêncio ou o Caribe testemunharia um avanço operacional que mudaria para sempre o futuro da região. Na manhã seguinte, uma nova camada da crise veio à tona, revelando o quão profundamente a situação havia evoluído para além das tensões regionais. Os aviões de inteligência dos Estados Unidos não eram os únicos a sobrevoar a Venezuela. De acordo com avaliações militares atualizadas, referenciadas por analistas de defesa, em Miami e Bogotá, equipas de reconhecimento russas, incorporadas em bases venezuelanas, haviam começado a ativar sistemas de guerra eletrônica capazes de interceptar, interferir e mascarar comunicações. Esses sistemas, supostamente ligados aos especialistas russos transportados a bordo de aeronaves de carga Il-76, foram projetados para proteger os movimentos militares venezuelanos e ocultar a presença de conselheiros estrangeiros. Pela primeira vez em meses, a atividade de sinais em torno de Caracas, Maracaibo e La Guaira mostrou padrões consistentes com os preparativos para a coordenação defensiva de emergência. Este desenvolvimento surgiu na sequência de uma preocupação crescente de que o envolvimento da Rússia na Venezuela fosse maior do que se pensava anteriormente.
O chefe dos serviços secretos ucranianos, Kirilo Budanov, já tinha alertado que o coronel-general Oleg Makarevich estava a supervisionar a guerra com drones, o planeamento de evacuações e operações de reforço militar para o regime de Maduro. Mas novas análises de satélite sugeriram que a força-tarefa russa, conhecida como Equador, tinha estabelecido uma presença semi-permanente, rodando pessoal em várias instalações venezuelanas. Essas rotações, de acordo com observadores estratégicos, não eram simbólicas. Elas pareciam ter sido feitas sob medida, para apoiar o regime no caso de uma escalada repentina com os Estados Unidos. Quase ao mesmo tempo, a frente diplomática estava entrando em um território obscuro e imprevisível. Relatórios de Washington indicavam que altos funcionários dos Estados Unidos estavam a debater os próximos passos em resposta à designação de terrorista estrangeiro aplicada ao Cartel dos Sóis. O ex-conselheiro de Segurança Nacional John Bolton, falando a meios de comunicação sediados no The afirmou que tal designação concede ao governo ampla liberdade para intensificar a pressão. Bolton explicou que a medida acrescenta uma camada de autoridade legal para interromper canais financeiros, desmantelar redes e aplicar força direcionada caso as condições assim o exijam. Os seus comentários alimentaram especulações de que as ações do Pentágono no Caribe estavam diretamente ligadas a cenários que vão muito além das operações antinarcóticos. Dentro da Venezuela, a atmosfera política ficou carregada de incerteza. O presidente Nicolás Maduro reapareceu na televisão estatal após comemorar seu aniversário discretamente, em contraste com seus eventos públicos habituais. Embora tenha evitado mencionar diretamente a designação de grupo terrorista ou os sobrevoos de bombardeiros americanos, sua mensagem foi inequívoca. Com um tom defensivo, ele acusou Washington de guerra psicológica e insistiu que a Venezuela continuava invencível. Ao lado de altos funcionários leais, a ele prometeu que nenhuma força internacional jamais derrotaria a nação. Analistas observaram que sua retórica sugeria uma preocupação genuína com o ritmo das manobras militares dos Estados Unidos. Ao lado de Maduro, a poderosa figura do partido no poder Diosdado Cabello também reapareceu zombando dos líderes da oposição e minimizando a gravidade da situação. Mas, nos bastidores, fontes, citadas por observadores regionais, indicaram que o alto comando do regime havia iniciado protocolos discretos de evacuação para certos funcionários e conselheiros estrangeiros. Esses protocolos, supostamente elaborados por instrutores russos, envolviam rotas de extração rápida, abrigos secretos e planos de transporte aéreo de emergência. A sua ativação sugeria que o regime estava ciente de que os Estados Unidos estavam a aumentar a pressão mais rapidamente do que o previsto. Enquanto isso, a vida civil começou a sentir o impacto do impasse militar em expansão. Os cancelamentos de voos continuaram a se espalhar pela Europa e América Latina, à medida que as companhias aéreas avaliavam os riscos associados ao espaço aéreo venezuelano. Os pilotos comerciais relataram rotas alteradas, tempos de viagem mais longos e requisitos de comunicação mais rigorosos ao voar perto de corredores restritos. Os operadores turísticos expressaram preocupação de que um fechamento prolongado pudesse prejudicar o fluxo de viagens para a região. Para muitos venezuelanos que já enfrentavam dificuldades econômicas, a interrupção ameaçava piorar uma situação já frágil. Mas, talvez o ponto de viragem mais significativo tenha sido o medo crescente de que vários atores, cada um com interesses concorrentes, estivessem agora envolvidos num ambiente volátil. Com as forças russas posicionadas dentro da Venezuela, os aviões de guerra dos Estados Unidos a sobrevoar o país, as companhias aéreas europeias a retirar-se e a diplomacia regional a ficar sob pressão, a possibilidade de erros de cálculo era grande. Especialistas de institutos de defesa alertaram que mesmo um incidente menor como uma identificação errada do radar ou uma manobra inesperada da aeronave
poderia desencadear consequências que nenhuma das nações envolvidas estava preparada para enfrentar. À medida que a noite voltava ao Caribe e os céus se acalmavam mais uma vez, analistas de inteligência notaram movimentos incomuns a bordo do USS Gerald R. Ford. Relatórios indicavam que certas aeronaves permaneciam armadas e em estado de alerta com as suas tripulações, mantendo um elevado nível de prontidão. Embora o Pentágono não tenha divulgado detalhes publicamente, fontes internas descreveram a atmosfera como vigilante tensa e altamente reativa. E assim a questão se intensifica. Se a pressão militar continuar a aumentar neste ritmo, o próximo confronto irá eclodir em terra no ar ou no domínio invisível, onde a inteligência e a guerra eletrônica decidem silenciosamente os resultados muito antes de os mísseis serem lançados. À medida que a atmosfera regional se tornava mais tensa, os sinais de um reforço estratégico coordenado tornaram-se impossíveis de ignorar. Os primeiros relatórios de Porto Rico confirmaram que a enorme base aérea de Roosevelt Roads tinha se transformado num centro operacional totalmente ativo. Ao longo do dia, ondas de aeronaves militares dos Estados Unidos continuaram a executar exercícios sincronizados cada movimento, sugerindo preparativos para um cenário em que uma intervenção rápida poderia ser necessária a qualquer momento. O que mais alarmou os analistas foi o momento. Esses exercícios ocorreram quase simultaneamente com a chegada da alta liderança do Pentágono ao Caribe, sugerindo que Washington estava a adentrar numa fase de supervisão direta em vez de monitoramento remoto. O general Dan Cain, presidente do Estado-Maior Conjunto e oficial militar de mais alta patente dos Estados Unidos, chegou discretamente a Trinidad e Tobago antes de visitar Roosevelt Roads. A sua presença confirmada por correspondentes de defesa e meios de comunicação regionais elevou a situação a um nível histórico. Nunca nos últimos anos, um alto funcionário do Pentágono havia realizado inspeções terrestres no Caribe durante operações estratégicas ativas. Analistas observaram que a visita do general Cain tinha dois objetivos. Primeiro, garantir que a ampla mobilização estivesse a funcionar com precisão. Segundo, para demonstrar aos aliados e adversários que os Estados Unidos estavam totalmente comprometidos em manter a pressão sobre o cartel dos sóis e o regime de Maduro. Ao mesmo tempo, o USS Gerald R. Ford, o porta-aviões mais poderoso da história dos Estados Unidos, continuava servindo como âncora da Operação Southern Spear, posicionado em águas internacionais, mas perto o suficiente para projetar força avassaladora. O convés do porta-aviões operava em um ritmo intenso. Imagens de satélite e relatos de testemunhas oculares revelaram movimentos constantes de aeronaves, equipas de apoio e especialistas em munições. Os F-18 Super Hornets passavam repetidamente por verificações de manutenção, inspeções de armamento e exercícios de resposta rápida. A presença de aeronaves de guerra eletrônica sugeria que o Pentágono se preparava para cenários envolvendo sistemas de radar hostis possíveis, tentativas de interferência ou confrontos inesperados com forças venezuelanas ou alinhadas com a Rússia. Enquanto isso, o espaço aéreo regional permanecia tenso e restrito. As restrições de voo em vigor da Administração Federal de Aviação forçaram os pilotos comerciais a fazer desvios que se estendiam por centenas de quilômetros fora das rotas normais. Reconstruções de radares aéreos mostraram aglomerados incomuns de aeronaves de vigilância patrulhando das Bahamas até a costa norte da América do Sul. Seus padrões indicavam uma estratégia em camadas. Plataformas de alerta precoce monitoravam zonas amplas. Aeronaves de inteligência se concentravam na interceptação de comunicações e caças mantinham posições de espera em áreas que permitiam uma aproximação rápida se necessário. Dentro da Venezuela, no entanto, o governo tentou projetar calma e, ao mesmo tempo, emitiu avisos. Os ministros de Maduro exigiram publicamente
que as companhias aéreas internacionais retomassem os voos para Caracas ou enfrentassem ações punitivas. Analistas de aviação, citando preocupações de segurança, condenaram essas ameaças como imprudentes. No entanto, o regime insistiu que a Venezuela estava a enfrentar um bloqueio econômico disfarçado de medidas de segurança. Na realidade, as companhias aéreas estavam a agir por precaução, cientes de que encontros militares, mesmo acidentais, poderiam colocar em risco os passageiros civis. Observadores locais em Caracas relataram sinais visíveis de preparação militar em torno de instalações importantes. Comboios transportavam equipamentos de comunicação pela capital, enquanto tropas realizavam patrulhas perto de zonas costeiras vulneráveis a sobrevoos de vigilância. Espalharam-se rumores de que conselheiros russos tinham sido transferidos para bunkers perto de La Guaira para ajudar na coordenação da guerra eletrônica. Embora não verificada a especulação, refletia uma crença crescente de que o governo estava a se preparar para possibilidades muito além da pressão diplomática. Em toda a América Latina, os ministérios das Relações Exteriores realizaram consultas urgentes. Algumas nações expressaram publicamente sua neutralidade, enquanto outras comunicaram discretamente suas preocupações sobre fronteiras compartilhadas, dependências comerciais ou o risco de migração em massa se a crise saísse do controle. Organizações internacionais tentaram manter o diálogo, mas sua influência parecia limitada à medida que os eventos se aceleravam. A Organização dos Estados Americanos reiterou sua disposição de apoiar uma transição democrática, mas evitou endossar qualquer ação unilateral. Os observadores notaram que o tom moderado da OEA refletia a complexidade do momento. Pressão excessiva poderia inflamar a situação, enquanto pressão insuficiente poderia prolongar a instabilidade. Enquanto isso, as forças dos Estados Unidos continuavam a intensificar o ritmo de treino. Unidades de helicópteros ensaiavam missões previstas em ambientes de selva. Paraquedistas preparavam-se para cenários de embarque e inserção rápidos. Equipamentos blindados foram reposicionados em intervalos estratégicos ao longo das rotas de abastecimento. Cada ação tomada separadamente poderia parecer rotineira, mas, juntas elas apontavam para um padrão maior. O Pentágono estava a preparar-se para contingências que poderiam evoluir de forma rápida e imprevisível. Ao pôr do sol, uma inquietação silenciosa instalou-se sobre as Caraíbas. Dados de rastreamento mostraram que vários caças permaneceram no ar mesmo após o término dos exercícios de rotina. Aeronaves de inteligência ampliaram suas órbitas de patrulha. Grupos navais reposicionaram-se. Nada parecia explosivo à primeira vista, mas todos os sinais indicavam uma região à beira do abismo, aguardando o próximo movimento decisivo. E com as potências globais agora entrelaçadas na crise da Venezuela, uma questão ofuscou todas as outras. Se os recursos militares mais avançados do mundo e os conselheiros estrangeiros já estão em posição, o que acontecerá quando o primeiro erro de cálculo quebrar o frágil equilíbrio? Ao amanhecer, uma nova onda de acontecimentos abalou a região, revelando o quão perigosamente perto o Caribe havia chegado de um confronto moldado, não apenas pelo poderio militar, mas também pelo desespero político. Em Washington, altos funcionários vazaram informações sugerindo que o presidente Donald Trump havia autorizado uma revisão das opções ampliadas para a Operação Southern Spear. Embora a Casa Branca tenha evitado comentários públicos, fontes internas citadas pela mídia americana sugeriram que essas opções variavam de interdições marítimas intensificadas a possíveis operações secretas dentro da Venezuela. Embora nenhuma decisão final tivesse sido anunciada, a inclusão de cenários secretos causou alarme imediato entre analistas de inteligência que alertaram que tais operações, se mal conduzidas, corriam o risco de desencadear um confronto direto com os conselheiros russos atualmente incorporados no país.
Simultaneamente, reportagens do veículo digital Axios indicaram que estavam em andamento os preparativos para uma possível conversa telefônica entre o presidente Trump e Nicolás Maduro. A revelação provocou uma onda de especulações. Alguns analistas interpretaram a medida como uma abertura diplomática destinada a evitar uma escalada. Outros viram isso como um aviso à última tentativa de pressionar o líder venezuelano antes que medidas mais agressivas fossem tomadas. Uma fonte sênior do governo citada anonimamente enfatizou que ninguém está a planear atirar em Maduro ou sequestrá-lo, mas acrescentou que tais possibilidades não poderiam ser totalmente descartadas se a crise se agravasse. Esse tom contraditório alimentou a percepção de que Washington estava a lutar entre a diplomacia e a força sem um consenso claro sobre o caminho a seguir. Dentro da Venezuela, o regime reagiu com uma mistura de desafio e inquietação. A aparição televisiva de Maduro na noite anterior, repleta de declarações de invencibilidade e avisos de guerra psicológica, apenas mascarava superficialmente a ansiedade que se espalhava pelos altos escalões do seu governo. Notas de inteligência que circulavam entre analistas regionais sugeriam que as forças de segurança tinham ampliado os postos de controlo perto de bases militares e infraestruturas estratégicas. Além disso, relatos de fontes ligadas à oposição afirmavam que as rotas de evacuação para funcionários importantes estavam a ser discretamente reforçadas. Essas alegações estavam alinhadas com avaliações anteriores que indicavam que conselheiros russos haviam estabelecido protocolos de extração de emergência no caso de instabilidade repentina. Enquanto isso, a população civil se viu cada vez mais presa no fogo cruzado da geopolítica. A suspensão contínua dos voos da Europa e o endurecimento das restrições ao espaço aéreo criaram uma incerteza econômica crescente. Os embarques de carga diminuíram, o turismo entrou em colapso e as empresas locais, já sofrendo com a inflação e a escassez de suprimentos, temiam um retorno ao grave isolamento experimentado durante crises políticas anteriores. As companhias aéreas, forçadas a cumprir as diretivas de segurança da Administração Federal de Aviação, relataram pesadas perdas financeiras devido a cancelamentos e voos redirecionados que prolongaram o tempo de viagem em horas. A ameaça de Maduro de revogar as licenças das companhias aéreas apenas aprofundou a divisão entre as preocupações com a segurança e a postura política. Nos países vizinhos do Caribe, os governos reuniram-se em sessões apressadas para avaliar as possíveis consequências. Trinidad e Tobago, Bahamas, Aruba e Curaçao reforçaram discretamente as patrulhas marítimas, cientes de que qualquer erro de cálculo perto de suas fronteiras poderia comprometer sua segurança. Diplomatas regionais descreveram uma atmosfera de profunda apreensão à presença de um porta-aviões dos Estados Unidos, conselheiros militares russos e um regime venezuelano cada vez mais encurralado. Criaram uma mistura volátil que as nações menores temiam que pudesse se espalhar por suas próprias fronteiras. À medida que o dia avançava, a atenção voltou-se novamente para o céu. Rastreadores militares detectaram novos padrões de voo perto de Paraguaná e La Guaira, rotas idênticas às utilizadas pela formação de bombardeiros B-52 no início da semana. Embora as aeronaves permanecessem fora das zonas restritas, a sua proximidade sinalizava que as missões de reconhecimento e preparação continuavam em plena intensidade. Analistas especularam que esses voos faziam parte de um esforço contínuo para mapear a cobertura do radar venezuelano, identificar possíveis pontos cegos e avaliar a atividade de guerra eletrônica emitida por locais operados pela Rússia. Simultaneamente, várias aeronaves E-2D Hawkeye expandiram suas órbitas de vigilância, coletando dados em um amplo arco que ia de Porto Rico até a costa norte da América do Sul. As repetidas aparições destes centros de comando aéreos indicavam que Washington mantinha uma supervisão contínua,
provavelmente preparando-se para cenários que iam desde interdições direcionadas até respostas operacionais maiores. Dentro do Pentágono, as equipas de planeamento de cenários enfrentavam um desafio complexo: como aplicar pressão máxima sobre Maduro, evitando qualquer ação que pudesse provocar um erro de cálculo por parte do pessoal russo. Analistas apontaram que mesmo uma patrulha de rotina poderia degenerar em confronto se ocorresse um bloqueio de radar, uma manobra mal interpretada ou uma falha de comunicação. Enquanto observadores em todo o hemisfério aguardavam novos sinais, uma verdade se tornava cada vez mais inegável: a crise havia entrado numa fase em que a diplomacia e a força estavam lado a lado, cada uma lançando uma longa sombra sobre o futuro da Venezuela e do Caribe. E assim, outra questão tomou forma mais pesada do que as anteriores. Quando ambos os lados acreditam estar preparados para todas as possibilidades, quem dará o próximo passo decisivo? E isso trará estabilidade ou acenderá uma tempestade regional? À medida que a noite caía mais uma vez sobre o Caribe, a crise atingiu um nível de incerteza nunca visto na história recente da região. Os céus monitorados por todos os principais serviços de inteligência do hemisfério revelaram um padrão que enviou uma mensagem silenciosa, mas poderosa: ninguém estava a recuar. Aeronaves dos Estados Unidos mantinham patrulhas alternadas entre Porto Rico, a República Dominicana e os corredores marítimos ao norte da Venezuela. Enquanto isso, observadores digitais notaram sombras intermitentes no radar, consistentes com os sistemas defensivos venezuelanos, alternando entre modos de prontidão. Esses padrões sugeriam que ambos os lados compreendiam uma verdade simples: um movimento mal calculado poderia desencadear uma reação em cadeia que ninguém poderia controlar. No centro desta rede de pressão, cada vez mais apertada, estava a Operação Southern Spear, que se tinha transformado de uma iniciativa anti-narcóticos numa campanha de contenção estratégica destinada a minar o cartel dos sóis e pressionar o regime de Maduro. Com a designação de terrorista estrangeiro agora em vigor, o Pentágono possuía uma flexibilidade jurídica e operacional alargada. Analistas citados por veículos internacionais argumentaram que Washington estava a preparar-se para um impasse prolongado, usando vigilância avassaladora e escaladas seletivas para reduzir a manobrabilidade do regime sem desencadear um confronto prematuro. Mas dentro da Venezuela, a situação era muito mais frágil. Relatórios locais indicavam que a infraestrutura civil perto das regiões costeiras havia começado a sofrer interrupções esporádicas nas redes de comunicação. Embora as autoridades atribuíssem a culpa a problemas técnicos, analistas de segurança sugeriram que as perturbações estavam ligadas à interferência de sistemas de guerra eletrônica, possivelmente operados por conselheiros russos. Em Caracas foram relatadas flutuações de energia perto de complexos militares, conhecidos por abrigarem unidades de comando e comunicação. Essas irregularidades, embora menores, reforçaram a percepção de que o país estava a entrar numa fase de alerta interno elevado. As aparições públicas de Maduro tornaram-se cada vez mais defensivas. As emissoras estatais repetiram as suas mensagens, proclamando a resiliência nacional e acusando Washington de orquestrar uma guerra psicológica. No entanto, por trás desses discursos, a coordenação do regime com conselheiros russos, cubanos, iranianos e chineses intensificou-se. Fontes de inteligência observaram aumentos nas rajadas de comunicações criptografadas e na movimentação de pessoal especializado para instalações reforçadas em torno de La Guaira e Maracaibo. Esses sinais foram interpretados como preparativos para possíveis ataques ou incursões contra ativos ligados ao cartel dos sóis. Enquanto isso, o USS Gerald R. Ford continuava a ser a representação mais visível da determinação americana. Imagens de satélite mostravam o porta-aviões executando padrões de reposicionamento constantes,
projetados para manter a vantagem tática e evitar provocações desnecessárias. A sua ala aérea continuava a treinar para operações de resposta rápida com F-18 Super Hornets, realizando ciclos noturnos sob iluminação mínima. As operações na cabine de comando, descritas pelos observadores como implacáveis, pareciam estar alinhadas com as diretrizes de prontidão atualizadas do Pentágono. Internacionalmente, aumentava a pressão por soluções diplomáticas. Os governos europeus e latino-americanos exortavam a moderação, temendo que a instabilidade pudesse desencadear uma migração em massa ou perturbar rotas marítimas críticas para o comércio global. No entanto, os esforços diplomáticos tinham dificuldade em ganhar impulso. O regime venezuelano permanecia desafiador, a Rússia mantinha a sua presença consultiva e Washington sinalizava que a paciência estratégica tinha limites. Em meio a esse impasse, os menores incidentes assumiram um significado maior. Um avião de carga comercial redirecionado inesperadamente para longe do espaço aéreo venezuelano. Um breve aviso de bloqueio de radar detectado por sistemas de rastreamento perto de Aruba. Um aumento nas frequências de comunicação militar captado por comunidades de monitoramento civil. Nada dramático individualmente, mas que juntos formavam um mosaico de tensão crescente. No final da semana, analistas alertaram que a crise havia entrado em um ponto de compressão. Com várias potências globais envolvidas, ações conflitantes de inteligência em andamento e narrativas concorrentes moldando a percepção pública, o perigo não residia mais apenas na força militar. Residia na interpretação errônea, um sinal mal interpretado, uma rota de voo mal interpretada. Um único erro que poderia desvendar cálculos diplomáticos construídos ao longo de anos. À medida que a noite caribenha se aprofundava e o último avião de reconhecimento regressava a Porto Rico, uma última questão ofuscava todas as avaliações dos especialistas. Se todas as partes se estão a preparar para o pior, que força surgirá forte o suficiente para impedir o momento em que a preparação se transforma em ação irreversível? A crise que se desenrola nas Caraíbas é mais do que um confronto geopolítico. É um momento que revela como a estabilidade pode ser frágil quando potências globais colidem cada uma, armada com tecnologia, conselheiros e ambições que se estendem muito além da região. As tensões em torno da Venezuela, dos Estados Unidos, da Rússia e dos seus respectivos aliados lembram-nos que por trás de cada sinal no radar, cada sinal interceptado e cada manobra estratégica, existe uma questão mais profunda sobre o futuro de todo um hemisfério. É por isso que é importante manter-se informado. A situação muda não mês a mês, mas hora a hora. Novos vazamentos de informações, novos destacamentos militares, novas trocas diplomáticas, tudo isso molda uma história que ainda está a ser escrita. E para os espectadores que buscam clareza, precisão e contexto, acompanhar essas atualizações de perto torna-se essencial. Cada mudança na política de Washington, cada movimento do USS Gerald R. Ford, cada declaração de Caracas ou Moscovo pode marcar o início da próxima fase deste impasse tenso. Se quiser continuar a receber análises claras, detalhadas e oportunas sobre o que está a acontecer nas Caraíbas e em pontos críticos globais, certifique-se de que se mantém ligado. O seu envolvimento ajuda este canal a trazer análises mais profundas, cobertura mais forte e insights que vão além da especulação. Então, deixe-me perguntar, diretamente, acredita que esta crise será resolvida por meio da diplomacia ou estamos a testemunhar os primeiros passos de um conflito que pode remodelar a região? Partilhe as suas ideias abaixo. E se quiser acompanhar o próximo capítulo desta história em desenvolvimento, não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e ativar as notificações. O mundo está de olho no Caribe e a próxima atualização pode mudar tudo.